fala junto comigo. Se você já é raiz, já assistiu os outros vídeos, você vai saber. 1, 2, 3. Fala, logístico, tudo certo? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Tarcísio Mendes. Seja muito bem-vindo se é a primeira vez que você está aqui com a gente. Sempre que a gente posta vídeo, principalmente entrevistas, né, com profissionais do segmento, aparece muita gente nova aqui. Então eu só vou dar alguns recados aqui, todos eles muito simples, muito rápido, muito objetivo, e a gente vai para o nosso bate-papo, que foi maravilhoso, com a nossa convidada que você já viu na arte, já viu na descrição. O papo foi maravilhoso com Anne Corrêa. Antes, aqueles avisos que a gente sempre faz aqui, os convites que a gente tem para fazer, um deles é te fazer um convite, é saber se você está começando a liderar recentemente. Se você começou a liderar recentemente, ou se você está buscando um cargo de liderança, talvez você foi promovido e já vai começar a liderar, o meu convite é para você conhecer a jornada da primeira liderança na logística. É um projeto que a gente criou, onde a gente está juntando vários líderes e aglutinando esse time num grupo no WhatsApp, interagindo muito sobre liderança, sendo bem transparente. Em meados de novembro a gente vai lançar o curso, mas independentemente do curso, está sendo muito bacana a jornada, porque tem gerado debates maravilhosos e que podem ajudar você que está começando a liderar. Um outro aviso são os nossos cursos, né? A gente tem o curso Analista de Logística, Operações com WMS, e o curso Logística de Materiais de Construção. Então, se você quiser saber mais, se você atua no varejo de material de construção, se você conhece alguém que trabalha com segmento de material de construção, dá uma olhada na descrição que tem um curso que a gente fez exclusivo, dedicado a operações de materiais de construção. Deixa eu te dar só alguns outros avisos rápidos, te apresentar alguns outros cursos nossos, alguns parceiros nossos, e a gente vai começar o nosso vídeo, tá? Nesse momento você já pode fazer inscrição para o curso Analista de Logística ou para o curso Operações com WMS. O curso Analista de Logística é um curso com a carga horária de 15 horas, totalmente online. Você faz a inscrição, já recebe o login no seu e-mail, e aí você faz esse curso no celular, no notebook, no tablet, em qualquer lugar. Você consegue, tem um aplicativo, você baixa o aplicativo, consegue assistir aula até offline, né, sem internet. Então é um curso A gente chegou a 4.560 inscritos nesse curso, desde fevereiro de 2021, e é muito direto ao ponto. Então eu te convido, para não estender muito aqui, você acessar na descrição mais informações sobre o curso Analista de Logística. E também, Operações com WMS é um curso para você que escuta muito falar sobre WMS, mas não tem vivência, não tem conhecimento. Então é um curso bastante recomendado para quem não tem conhecimento nenhum de WMS. É um curso introdutório, mas você vai entender bem a rotina, e eu destaco sempre assim, entender aí a lógica de um WMS, tá? Eu também quero, antes da gente ir para o vídeo aqui rapidinho, mas dando a devida importância, a gente tem 2 parceiros que estão com a gente dentro do projeto, né? Eu acredito muito em parceria, em troca de experiência, também em parceria comercial, naturalmente, e um deles é a Zuc Performance, gestão inteligente de frota. Então, se a sua empresa ainda faz gestão com planilha, se você faz gestão de frota por Excel, se você não tem um roteirizador, se você não tem ainda ou está buscando rastreador, você precisa conhecer a Zuc Performance. A Zuc Performance é uma empresa alagoana com abrangência e atuação em todo o país, e que, para você ter ideia, todos os clientes da Zuc, somando os veículos desses clientes da Zuc, dá um total de 50 mil veículos sendo rastreado pela Zuc. Então imagina o porte dessa empresa, imagina a força, imagina o quanto ela tem de solução. Tá? Então acessa na descrição o site e faz contato com a Zuc. Eu conheço pessoalmente o time comercial e o time técnico da Zuc, e assim, o suporte é absurdo e vocês vão ser muito bem atendidos. Tá? Também um outro parceiro nosso, para finalizar aqui, a gente indo para o vídeo, é Alfa Serviços. A Alfa Serviços é uma terceirização de mão de obra lá de Fortaleza. A gente teve a oportunidade de fazer um evento em Fortaleza. A Alfa deu um suporte muito bacana, participou do evento junto com a gente e tem um serviço de terceirização de mão de obra. Então, aquele cenário em que você vai receber um container, ou 3 containers, 5 containers, e precisa de mão de obra para essa demanda,
pontual, então o time da Alfa Serviços vai te ajudar. Está na descrição, então você de Fortaleza precisou de serviço nesse perfil, faz contato com a Alfa Serviços, porque eu recomendo muito, tem vários clientes de grande porte na grande Fortaleza e com certeza vale a pena se surgir eventualmente aí para você essa demanda, tá? Bom, e aí um convite que eu te faço, na verdade é um toque, é um bizu, é uma recomendação. Na descrição a gente sempre deixa o link para acessar os nossos grupos no WhatsApp, tá? Na descrição tem um link para você acessar os nossos grupos no WhatsApp. Então, principalmente, se você é de Pernambuco, tem a descrição do grupo Logísticos de Pernambuco. A gente já tem 2 grupos, um topado com 1.024 pessoas, que é o limite, e acho que 10 ou 11 pessoas na fila de espera. Sempre que alguém sai, a gente vai lá e adiciona, mas também a gente já tem o grupo 2, que tem mais de 220 pessoas. Então vale a pena, se você não é de Pernambuco, vale a pena você olhar na descrição, tem também um link para o Nacional, tá? Tem um grupo que tem gente do Brasil inteiro, inclusive de Londres, de outros, da Inglaterra e de outros países, tá? Então é isso, vamos pro vídeo, né? Vamos assistir. Você não precisa pagar nada para assistir esse bate-papo, que foi maravilhoso com o nosso convidado, mas uma taxa simbólica que você pode pagar é fazendo o seu like, deixando aqui o like no vídeo, você se inscrevendo no canal. Obviamente isso ajuda o canal a crescer, mas também faz com que os próximos conteúdos cheguem para você e você seja notificado ou notificada, tá bom? Fala, logístico! Toda a abertura devidamente feita, chegou a hora, conseguimos, mais uma vez, nós conseguimos trazer um convidado, que dessa vez é a primeira vez que a gente vai usar a expressão convidada. Nós estamos com uma mulher, você já viu na descrição, já viu na arte, você já sabe com quem a gente vai conversar hoje. Então, indo direto ao ponto, que você já passou aí por toda uma abertura, eu quero agradecer de verdade. Já agradeci antes da gente começar a gravar, estou agradecendo agora gravando. O tempo de Anne Correia em estar aqui e bater esse papo com a gente. De verdade, Anne, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo teu tempo. A gente conseguiu, quando eu brinco muito no começo, a gente conseguiu, porque para conciliar a agenda de todo mundo é uma loucura. E conseguimos, estamos aqui, vamos bater um papo, vamos falar muito de logística, e-commerce e trajetória na área. Então, seja muito bem-vinda, Anne, muito obrigado mais uma vez, e fique à vontade para se apresentar para a turma que assiste aí você. Obrigada, Tarcísio, obrigada. Para mim é uma satisfação enorme, né, estar aqui com você essa noite, nesse momento, para a gente bater um papo bem bacana, bem enriquecedor, né, sobre logística, sobre e-commerce. Tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, né, ao longo da minha trajetória, mas eu venho trabalhando com logística há mais de 10 anos, passei por várias operações, desde a logística de varejo, do offline, logística hospitalar, trabalhei numa das grandes redes aqui de hospitais de Pernambuco, que hoje faz parte do Grupo Dó. Trabalhei na Florarte, né, uma empresa de importação e distribuição, foi lá onde nós tivemos a oportunidade de nos conhecer, né, e depois comecei a entrar no e-commerce, né, passei pela B2W, foi meu primeiro e-commerce, cerca de 8 anos por lá, onde eu passei maior parte da minha trajetória, desenvolvendo minhas habilidades. De lá eu tive a oportunidade e o privilégio de conhecer as operações da Amazon também, né, como 3PL, como terceira lá, pela Luft Solutions, que é uma empresa nacional, grande parceira da Amazon, trabalha com grande parte das operações Amazon no Brasil. Foi a minha primeira operação multinacional, e me abriu as portas aí do Mercado Livre, que é onde eu estou hoje, né, há quase 2 anos, cerca de 1 ano e 8 meses, cheguei no início, aqui no start da operação, então uma vivência totalmente nova, um mundo novo, e acho que logística é sempre isso, né, por mais que a gente tenha experiência, a gente está sempre aprendendo algo novo. Nesse mundo da logística, basicamente, minha trajetória foi em operações, melhoria contínua, qualidade, né, gestão de qualidade e aprendizagem. Então, sempre trabalhando ali com desenvolvimento de processos e alta performance. Mas é isso, obrigada pelo convite. Muito bacana, Ana, muito bacana. Fico feliz porque, como a gente combinou, vão ser 4 horas e meia de conversa, então aí vai ser tranquilo para poder a gente conseguir explorar toda essa trajetória que a Anne falou. Como ela comentou, e aí já fica aqui esse vídeo, na verdade, esse espaço, Anne,
a gente vai destacando a quantidade de sacada que vai rolando aqui nesse bate-papo, que muitas vezes termina a pessoa passando despercebida, mas aí eu vou, presta atenção, se liga no que ela disse e tal. E um dos pontos que já vale, a gente já pontua, que já destaca, é a questão do network, né? Eu trabalhei na Florarte no período de 2007 a 2012. Qual foi o teu período, Anny, lá na Florarte? Tarcísio, eu acho que foi de 2012 ou 2011 a 2013. Em 2014 eu estava no Santa Bacana. Joana, 2013 eu já estava no Santa Joana, então acho que foi até 2012 ali. Pronto. 2013 eu fui para Santa Joana, 2014 eu fui para B2W. Então a gente está falando aí entre 2010 e 2014. A gente está em 2025. Vamos arredondar aí 10 anos depois. A gente está batendo um papo aqui. Mas já trocou muita ideia em Instagram, em LinkedIn, WhatsApp. E aí onde é que fica a primeira sacada quando eu quero falar? Que eu falei e que eu queria destacar. Network, rede de contato. Tem muita gente ainda, né, Ana, que infelizmente entende o network quando está desempregado. Vou ativar a minha rede de contatos. Cara, você vai ativar a sua rede de socorro, né? Não é de contato. Né? Então, eu sou um privilegiado por ter conhecido tanta gente boa nessa trajetória. E aí a gente já está eu acredito, eu também nem contando, mas acho que esse é o 5º episódio do Falo Logística, que são pessoas que na maioria das vezes a gente trabalhou junto. Então, muito bacana, depois de tanto tempo, a gente está conseguindo trazer aqui a Anny, bater um papo, compartilhar um pouquinho dessa experiência dela. E aí, Anny, entrando nas perguntas aqui, batendo um pouco o papo aí dessa tua experiência, eu queria entender assim, cara, foi bacana essa tua apresentação, que a gente vê que você passa em rede hospitalar, uma importadora e distribuidora de material de decoração, aí depois P2W, Americanas, né, aquela operação lá, e já começa a ver da para e-commerce, aí depois Amazon e Mercado Livre. A gente começa a ver que nas últimas empresas vem meio que consolidando num segmento ou numa atividade muito mais parecida. Mas eu acredito que deve ter outras experiências menores, então consegue ter um volume de segmentos bastante diferente. Dentro dessa linha, qual a experiência assim, que mais chamou a atenção nas operações? Principalmente se a gente for falar de tecnologia. O que é que de repente tu viu assim, antes era assim, depois dessa tecnologia passou assim, e isso para tu, mas nunca vai esquecer, ou é algo que realmente agregou muita performance dentro da operação? De repente, algo que era talvez manual passou a ser tecnológico. Qual foi a principal mudança, assim, melhoria que tu viu dentro dessas operações que você passou? A Amazon, sem sombra de dúvidas, foi uma coisa que virou minha mente, né? Mudou meu mindset. Em todas as empresas que eu passei, eu sempre trabalhei com operações, com métodos e processos, né? Eu sempre fui gestora de operações, supervisora de operações, coordenadora de operações, ali com o time, naqueles fluxos operacionais, mas sempre trabalhava muito com métodos, com resultados, com plano de ação, com PDCA, né? Fazendo Kaizen, aplicando Lean Six Sigma, projetos, né? Então, eu sempre fui apaixonada por metodologia, né? Eu acho que quando a gente executa consistentemente, aplica o método em problemas, a gente consegue trazer soluções sustentáveis. E toda essa experiência, esse know-how, me deu a oportunidade de chegar na Amazon, na área de learning, treinamento. Nossa, eu lembro que quando eu cheguei na Amazon, eu disse, uau, isso existe, o que é isso que eu estou vendo, né? Foi a primeira multinacional que eu entrei, e assim, eu sou formada em administração, mas toda a minha vivência tinha muito de uma pegada de engenharia de produção, né? Eu estava sempre com muitos engenheiros na área de qualidade, métodos e processos. E quando eu cheguei lá, foi como se eu visse tudo que eu tinha estudado, tudo que eu via na teoria, eu vi na prática. E eu olhei ali, eu disse, não acredito que existe essa bancada de embalagem, essa bancada de packing. Era isso que eu estava tentando propor na outra empresa. Esse foi o layout que eu desenhei, esse era o objetivo, sabe? Que eu estava tentando aplicar ali, mostrar para vários parceiros e conseguir fazer. E quando eu cheguei lá, que eu vi a linha de pack, eu digo, cara, é isso aí. Cada caixa no específico lugar, porque de acordo com a volumetria de saída, com a caixa que sai mais, pensando não só na ergonomia do operador, mas também na produtividade, né? As caixas mais difíceis de pegar eram aquelas caixas que saíam uma vez no dia, ou uma vez por semana, talvez, de acordo com o perfil de item. Então, esse é só um dos exemplos, né, de como a gente consegue aplicar ali o layout e o 5S de forma eficaz e trazendo ganho realmente. Em muitas empresas você vai ouvir falar sobre 5S, que é a ferramenta mais básica
de qualidade e as pessoas acham que, 5S, botar a coisa no lugar certo. Cara, mas numa empresa que está preocupada, que a alta performance traz uma preocupação de segundos, você não sabe o que é você participar de reunião e dizer, gente, a gente vai mudar isso daqui para cá porque a gente vai ganhar 5 segundos por pedido. 5 segundos por pedido no dia vai dar não sei quantas horas. E a gente vai dar não sei quantas caixas que vai reduzir o custo disso. Ou seja, isso é alta performance, é esse nível, sabe? Então, isso realmente virou minha chave. Entendi. E aí, ó, dentro daquilo que eu falei no começo, vão destacando o que Anne vai falando, que muitas vezes passa despercebido, mas tem peso. Vocês vão ver, provavelmente, em função das perguntas que vão vir também, mas dentro desse debate, desse papo, vocês vão ver muito, e já começou, Anne com a veia muito direcionada para a qualidade. Gente, não desperdice a oportunidade principalmente se você já tiver um cargo de liderança. Aí não é opcional, não é negociável. Você precisa minimamente dominar ferramentas da qualidade. Vai te botar em outro patamar e vai botar teu time em outro patamar. É algo que eu vou ser bem sincero, Anny, eu não virei especialista, mas eu sempre tive uma paquera para dizer, poxa, números, como é que estão os indicadores? Pô, vamos fazer eu aprendi um negócio em qualidade que é maravilhoso, os 5 porquês, para poder você chegar no que está tendo um problema ali, para poder você reverter um resultado. Então, o Anny falou aqui de gestão PDCA, ferramenta da qualidade, 5S, minimamente um 5S. Cara, tem noção do que ela falou aqui? Pô, você parar para dizer, ó, a gente vai melhorar 5 segundos de performance. 5 segundos, que vezes um dia, que vezes um ano, que vezes 2 anos. Então, por conta de um estudo, né, por conta de uma análise e por dedicar atenção a ferramentas da qualidade. Sempre teve esse viés, né, Ana? Sempre teve essa paixão com gestão da qualidade. Né? Exato, Tarcísio, e por isso que quando eu cheguei lá eu fiquei encantada, que eu digo, gente, a própria empresa, ela puxa muito que as ferramentas sejam aplicadas, você não tem que convencer ou agir muito com persuasão para mostrar que o resultado vem, que os números vêm, porque a empresa, ela estimula que as ferramentas sejam aplicadas no dia a dia, que a cada dia você desenvolva algo novo, você pense fora da caixa, né? É uma empresa que tem os métodos e os conhecimentos altamente estruturados, então tem um linkzinho lá, como se fosse uma página do Google, você digita PDCA, ou então você digita o seu problema, poxa, eu estou com a métrica tal ruim, fora da meta, digita lá o seu problema, vai aparecer tudo, o estudo da arte, tudo que existe sobre aquele assunto dentro da empresa, no mundo inteiro, o que pessoas do Japão, o que as unidades do Japão, da China, dos Estados Unidos, do México já fizeram sobre aquele tema. Então, você tem muito conhecimento à disposição para você pegar o que tem, fazer benchmarking, e aí benchmarking é a gente pegar o que já existe e aplicar, né? E pensar fora da caixa. Poxa, já fizeram tudo isso, não deram certo, porque o resultado foi esse. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pensar algo novo, eu vou fazer isso aqui, sabe? Então, todo o sistema foi pensado e desenvolvido para isso. E por que esse sistema funciona? Que é uma das perguntas que eu me fiz lá, né? É porque grande parte do quadro, o headcount, o quadro da Amazon, é formado por engenheiros. Então, é engenheiro de software, de design, engenheiro de produção, engenheiro disso, daquilo, né? Não tem muito aquele engessamento em relação à área de graduação, exceto pela engenharia. Então, esse mindset deles de pensar em metodologia, a gente vê em tudo no dia a dia. E é tudo muito voltado para isso, sabe? Eu acho que isso lá é muito bacana. Imagina. Anny, fala um pouquinho para quem está assistindo a gente sobre a importância de parar e entender um pouquinho, dedicar energia para... Você falou logo no começo aí na tua explanação sobre processos, né? Apaixonada por processos, apaixonada... E a gente vê muito ainda, tem pra caramba, gestores, profissionais de logística, analistas, que, cara, não para fazer uma revisão do processo, das melhores práticas. Então, qual seria um passo assim, inicial para um profissional de logística começar a dar atenção a ver mapeamento de processos, ferramentas que possam ajudar a dizer, não, eu estou revisando aqui as melhores formas de fazer esse processo rodar na minha operação? Eu acho que um curso de PDCA é o melhor caminho, né? É o básico. Bacana. E o PDCA, ele é uma metodologia, ou seja, o que é uma metodologia? É uma forma de utilizar algumas ferramentas. Então, dentro do PDCA, a gente aprende várias ferramentas, né? E essas ferramentas vão trazer mais conhecimento técnico para a gente aplicar no dia a dia. Como analisar um problema? Esse é o objetivo do PDCA. Eu tenho um problema, né? Na verdade, eu tenho
eu tenho um efeito, eu tenho um sintoma, eu estou doente e eu percebo que eu tenho febre. Mas qual é o meu problema? Eu não sei o que é que causa febre. Então, eu vou fazer um PDCA para descobrir o que é que está causando essa minha febre. Qual é a causa, né? Então, aí a gente define os limites do projeto. Ah, o meu projeto vai abranger uma empresa inteira, vai abranger uma área, vai abranger um turno, vai abranger uma célula, né? Onde é que está tendo o meu problema? Eu vou analisar números, dados, e assim, talvez eu falando pareça ser até que seja muito complexo, e não é. Quando a gente começa a praticar no dia a dia, tudo é prática, né? Aprender a andar de bicicleta, não esquece mais. E hoje em dia, Tarcísio, tem muito curso bom, bacana, gratuito, disponível online, né? Tem algumas consultorias, eu não sei se a gente pode falar aqui, Pode mas que sim, também pode sim. é, né, a FM2S, por exemplo, a Voito, tem alguns cursos, são consultorias renomadas, e que tem alguns cursos de pacotes iniciais ali, até o White Belt hoje em dia, que é o primeiro nível do Lean Six Sigma, né? O White Belt é um cinturão branco, depois vem o Yellow, que é o cinturão amarelo, depois o Green e o verde, depois você vira Black Belt, que é o cinturão preto, e o Master, que é o mestre de todos. Então, até o White, o primeiro nível, hoje é gratuito em qualquer plataforma. E o PDCA, ele é mais básico, ele vai te dar ferramentas. Aí tem gente que diz, Anne, Tarcísio, poxa, mas PDCA é muito difícil. Eu não conheço nenhuma ferramenta do PDCA. Cara, tem uma ferramenta que todo mundo conhece. Até quem trabalha com logística há 50 anos atrás já ouviu falar no velhinho checklist. Aquela folhinha de papel que quando não existia nem sistema, a gente ia lá e marcava. Cara, o checklist é uma ferramenta, né? E ele busca o quê? Ele busca verificar se algo está de acordo com o que deveria estar, com o padrão, com o que é exigido. Então, às vezes, a gente nem para pensar, mas a gente já teve acesso a alguma coisa, e às vezes o nosso mindset nos impede de avançar, de adquirir mais conhecimento, né? Muitas vezes nós nos limitamos e nos botamos dentro da caixa. Mas eu recomendo o PDCA como porta de entrada. Muito bacana. Eu fico muito feliz, porque como a gente combinou 4 horas e meia, então vai ter tempo para falar de ISO 9001, vai ter tempo para falar todas as ISO do mundo. Tu chamou logo uma pessoa que não gosta de falar, hein? Nossa senhora, esse tema é maravilhoso, mano. Você vai falando, vai passando filme, assim, das Fica à implantações vontade, viu, Tarcísio? Se das quiser dividir auditorias. depois o parte 1 e parte 2. Nossa senhora, vamos sim, vamos sim. Aí, inclusive, ó, pegando a deixa aí do que a Anne falou, deixa a pergunta aqui, que aí a gente vai ou respondendo a tua pergunta no comentário, ou vai, de repente, captando essas mensagens, essas perguntas, para não, provavelmente, depois do fim do ano, né, Black Friday, lá para frente, a gente conversa e tenta fazer um papo 2 aí, que certamente vai ser maravilhoso. Mas, Anne, cara, retada, falar de processo, PDCA é maravilhoso. E aí, indo para canalizar um pouquinho as energias aí em e-commerce, né? Na verdade, você já vem abordando essa experiência aí da Amazon, indo para falar um pouquinho de e-commerce num contexto geral. Anne, de fato, com o crescimento que a gente vê, né, dentro do e-commerce, nossa senhora, hoje de noite o e-commerce já está maior do que hoje de manhã. Então, assim, não é mais 25 com 24, é hoje de noite com hoje de manhã. Né? Já o volume de vendas, o e-commerce não para de crescer. É óbvio, é tendência, é natural, tudo isso. Só que eu queria ver a tua visão de quem está dentro, né, do vulcão em erupção, que está dentro do universo, né, do e-commerce, participando aí, tendo contribuído aí dentro dos principais players. Loja física vai acabar, Anne? Não, acredito que não. Hoje, quando a gente olha, a gente vê o e-commerce, ele cresce realmente de forma exponencial a cada ano, né? E cada vez mais tem margem para crescer. Hoje, quando a gente olha para o Brasil como um todo, a gente tem ali, a gente está chegando ali nos 30% ainda de atendimento da demanda. Então, tem muita demanda reprimida, tem muita gente que precisa ser alcançada ainda e aumentada pelo e-commerce. Apesar desse crescimento todo que está disponível, acho que a loja física não se acaba, né? Ela só se ajusta, ela se adequa, digamos assim, né? Acho que a loja física ainda proporciona muito que o online não proporciona. Então, aquele atendimento personalizado, né? Aquele olho no olho, experimentar e viver o produto. Então, assim, se eu já adquiri um produto uma vez e quero uma reposição, eu vou no online sem medo. Se eu conheço uma marca e eu sei que o tamanho XYZ cabe em mim, eu vou no online sem medo. Mas se é uma marca que eu nunca usei, que a forma pode ser diferente, eu vou querer experimentar. Eu vou querer testar o produto. Então, a loja física ainda permite muito isso, sabe?
Alguns, eu, por exemplo, já fiz isso, vou na física às vezes para testar ali, depois eu digo, não, mas eu vou no online, porque no online eu sei que é mais barato. Ou então, eu sempre faço minhas pesquisas no online, e quando eu chego numa loja ali, alguma coisa no shopping, eu digo, não, estou precisando hoje, mas eu vou esperar X dias, porque lá compensa mais, né? Mas a ideia é que a loja física se ajuste nos próximos anos, né? Que hoje a gente ainda vê algumas lojas grandes, normalmente são as grandes redes, elas tendem a reduzir um pouco o espaço físico, muitas delas já deram o primeiro passo, que é linkar o online com o offline, então muitas você já consegue comprar no online e retirar na loja, porque às vezes na loja você consegue pegar no mesmo dia, na sua casa você teria que esperar 1 ou 2 dias para chegar, né? Inclusive algumas grifes, até joalherias, né? A Vivara, por exemplo, você compra na internet e tira lá na loja, vai lá no shopping, pega a sua encomenda e pronto, né? Então, essa é a tendência do momento, né? De fato, todo mundo já se ajustou a esse compre no online e retire na loja, grande parte, e a expectativa é que ao longo dos anos as lojas apenas se reduzam o tamanho ou se adequem cada vez mais a se tornar ponto de entrega, né? Algumas das lojas, por exemplo, elas não só retiram o produto, mas coletam devolução, né? Fazem troca com seller, por exemplo, no caso de... E aí o seller é a pessoa que vende na plataforma, né? Para quem não conhece. Então, basicamente, esse é o formato, esse é o fenômeno. Mas quando a gente olha assim, de forma geral, Brasil, né, principalmente, a margem de pessoas que não é atendida pelo e-commerce ainda, nossa, tem muita gente que ainda prefere ir na loja e sentir, né, o cheirinho da loja. Ou seja, ainda tem muito espaço para o e-commerce crescer, né? Não para Tem, não para de crescer, porque assim, a gente, quem já vivencia esse universo, beleza, mas o que tem de gente que ainda não vivencia, que não... Pô, se a gente for fazer uma pesquisa, não sei se essa pesquisa provavelmente existe, quantos por cento já comprou na internet e quanto não comprou? Ainda vai ter uma fatia significativa de gente que nunca teve experiência, não confia ainda, né? Tem medo de ser... com certeza. Além disso, Tarcísio, o prazo de entrega também, né? O Brasil, ele é gigante em extensão. Então, a nossa malha logística, a gente chama de capilaridade, né? Capilaridade por causa, assim, dos vasos sanguíneos. Então, o quanto de capilaridade a gente tem na logística no Brasil, né? Até onde chega a logística. Ainda é muito forte o sistema rodoviário, as rodovias, os caminhões, né? Apesar de não ser tão seguro ainda, de ter muito acidente, muitos assaltos, cargas, furtos e tal. Mas ainda é muito utilizado. Né? Tem poucos anos aí que o Mercado Livre chegou bem forte com o aéreo, né? Trabalhando com cargas aéreas, acho que foi um dos primeiros aqui no Brasil a lançar o primeiro avião amarelinho, depois a Amazon chegou fazendo parcerias também, anos depois, com o aéreo, mas assim, no Brasil, o rodoviário ainda é muito forte, então imagina uma pessoa lá do Amazonas, do Pará, que quer comprar um produto, e o lead time, né, o tempo de entrega, ou SLA ali, o lead time é de 14 dias, 20 dias. Cara, a gente que está aqui, que a gente de Pernambuco, por exemplo, Bahia, São Paulo, que tem muitos polos logísticos nesses estados, a gente está acostumado a receber produto com 3 dias. Eu compro, às vezes eu sei que vai vir da Bahia e chega no outro dia, com 12 horas, com 24 horas, o produto está na minha casa. Então, essas pessoas que levam ainda 15 dias, 20 dias para receber produto, o quanto elas podem comprar quando a gente conseguir entregar elas com 24 horas? O quanto que isso aumenta de participação no mercado, entende? Perfeito, perfeito. Esse tema é bem bacana, esse tema é bem bacana, que é a questão do frete, da entrega, isso virou variável extremamente relevante, porque hoje, muitas vezes, você paga até mais caro, mas vai chegar mais rápido, você topa, né? E E aí, é Anny, interessante você falar, fica à desculpa vontade. interromper, mas Não, fica é à vontade. interessante você falar que virou variável, porque realmente há anos atrás não era. Há anos atrás tinha a questão da confiabilidade da marca. Eu não sei se você se lembra, mas apesar do Mercado Livre ter mais de 25 anos aí, lá no comecinho, quando o Mercado Livre começou no Brasil, o que era que acontecia? O Mercado Livre era sinônimo de furada. Poxa, mas você vai comprar e só vem coisa falsificada, e a nota fiscal? Lembra que teve alguns casos nas manchetes de nota fiscal, de gente vendendo produto sem nota fiscal? E quem é que era forte naquela época? As grandes marcas eram Americanas.com, Submarino, Shoptime, Isso. e era do grupo B2W.
Eu mesma era fã de carteirinha, vestia a camisa não só porque trabalhava, mas a marca era muito forte no Brasil, né? Tem alguns lugares que a gente vai e a gente compra por causa da marca. E a mesma coisa eram eles. Então o pessoal comprava porque sabia que a Americanas entregava, que ia chegar, que a Submarino ia chegar, né? Nesse meio período, o Meli estava com operações terceiras no Brasil. Tem 5 anos que eles abriram a primeira operação própria, né? Ou seja, com mão de obra própria, com sistema próprio, com tudo próprio, né? Foi lá na Bahia o primeiro. Então, 5 anos, o que é que proporcionou esse crescimento forte, né? Quando foi que se abriu a janela para o Mercado Livre ali subir? Foi a queda da B2W agora há pouco, né? Com o grande escândalo na alta direção, né? Isso criou uma competição que não existia. A B2W tinha Abriu 80% espaço, da né? fatia do mercado, abriu espaço. E aí, depois que a confiabilidade da marca vai por terra, que o pessoal perdeu a credibilidade na marca, o que é que surge? Frete. Ah, eu vou comprar em quem entregar mais rápido, né? Perfeito, perfeito. E aí, Anne, eu não realmente de memória eu não consigo fazer essa correlação do tempo, mas você falou aí sobre o avião amarelinho do Mercado Livre. Você já estava na companhia quando eles lançaram? Ou foi Não, foi antes? bem antes de eu chegar, foi antes de eu chegar. Sabe, Eles já faziam transporte com avião, já, né? Sabe o que já eu tinha o fico primeiro pensando? próprio. Entendi. Sabe o que eu fico pensando? A gente conversou agora há pouco sobre o time parar, se reunir e montar ou apresentar uma estratégia para diminuir 5 segundos no tempo de algum processo. Eu queria ser uma mosca para estar na sala na hora que dizer, tá bom, vamos se reunir aqui, agora a gente vai comprar um avião. A gente sabe que E isso é assim, alta direção, é estratégia, é global, mas, cara, aquilo ali, todo mundo ficou sabendo daquilo ali. Foi um negócio extraordinário, realmente. mas assim, acontece tudo muito rápido, né? O e-commerce, ele é um nicho de mercado de velocidade. Quem trabalha no e-commerce tem um ritmo de trabalho diferenciado, independente da função do cargo, seja um operador ou um gerente, é outra adrenalina, é outra rotina, né? Na época que eu trabalhava, só para te trazer um exemplo, e depois eu te respondo especificamente, mas a gente estava acostumada com algumas empresas familiares, onde você ia para uma reunião, a reunião era semanal, algumas mensais, você fazia um plano de ação onde o prazo das ações era de 30 dias, 25 dias. Cara, e-commerce não é isso. Para qualquer empresa do e-commerce que você for, seja uma startup, seja a Amazon, Mercado Livre ou Shopee, porque todas têm a mesma origem, né, em algum momento, tiveram a mesma essência, você vai ver que são reuniões diárias. Então, a ideia, você tem acompanhamento hora a hora, então se você sabe que uma meta está saindo da rota, você tem que fazer alguma coisa para ajustar ali. Se mesmo assim acontecer um apocalipse, se você não conseguir, você tem que entender qual foi a causa raiz para amanhã não se repetir de novo. E isso é todo dia, todo dia, todo dia. Então, é um PDCA que gira ali online, sabe? O ritmo é outro. Então, respondendo a sua pergunta sobre a brincadeira da reunião do avião, né? Uhum. A gente chama de war rooms, salas de guerra. Isso acontece muito rápido e o tempo inteiro. Há algumas semanas a Amazon liberou aí em matérias, jornais, LinkedIn. LinkedIn é, não é só conexão, né? Networking, mas as grandes informações ali, os furos jornalísticos saem no LinkedIn. Se você observar, tem os influencers que ficam sempre fazendo propagandas para as empresas, é ali que rola os fights, né? As guerras. Então, quando a Amazon liberou há pouco tempo atrás, né, que sobre o novo projeto, a nova ação deles para captar mais sellers. Por quê? Porque o estoque da Amazon até o quê? Um mês atrás, ele era 90% ou mais 1P, quer dizer, 1P, que a gente chama de estoque próprio. Era todo estoque comprado de empresas, de indústrias da Amazon, né? O Mercado Livre, a estratégia do Mercado Livre é totalmente diferente, e da Shopee também. São sellers, ou seja, são pessoas, pequenos empreendedores que querem vender, só querem uma plataforma online que tem um nome forte, e também, claro, o apoio logístico, porque toda a malha, né, de propagandas, que a gente chama de ads, advertisement, transporte, coletas, devolução, tudo é feito por essa empresa, tanto Mercado Livre quanto Shopee. Então, o seller, o vendedor, ele só quer um lugar para botar o produto dele, uma vitrine, né? A Amazon começou na guerra agora, ela quer virar o jogo, ela quer começar a atrair os sellers. O que é que ela anunciou? Não sei se você viu a notícia, mas ela anunciou isenção de aluguel, né? Não vai cobrar para o seller usar durante X tempo, cashback,
isenção de taxas, né? E assim, ela não tirou do nada, né? O Mercado Livre, quando estava começando e estava buscando clientes, também usou da mesma estratégia, né? Hoje a gente cobra, hoje o produto ele tem que girar em 30 dias, se não girar, paga a multa. Por quê? Porque senão você está ocupando espaço de outra pessoa que poderia estar vendendo. E aí, não, se não vende, não traz ganho, nem para o seller, nem para o Mercado Livre. Porque se você não vender, você não vai querer botar mais produto lá, né? Então, existe todo um sistema de regras e estratégia que o seller, quando ele... E aí está disponível para todo mundo essa informação lá no site do Mercado Livre. Se quiser virar um seller, você consegue ter acesso, né, aos dados e entender como funciona o sistema. Mas a Amazon, todas essas medidas que ela tomou há pouco tempo atrás, foi para captar clientes, né, para sugar a clientela do Mercado Livre, para tentar pegar essa fatia de mercado, né? Por quê? Porque a Amazon já tinha, querendo ou não, uma logística robusta e nome. Só que na cabeça do cliente, o que é que tinha? Não, a Amazon é coisa de chique, é Prime, é mais caro. Aí agora ele quer abrir as portas para o seller, né? Dá a chance de você tirar do Mercado Livre o seu produto e colocar lá, né? E aí eu não sei se você viu o que é que o Mercado Livre fez em contramedida. Já há 2 dias, de ontem para hoje, a gente já está anunciando por aí. Trouxe as Casas Bahia para dentro do Mercado Livre, né? Loja oficial das Casas Bahia dentro do Mercado Livre. Então, assim, é tudo muito rápido, sabe? Não tenho dúvida que essa questão do aviãozinho por aí não deve ter tomado nem uma semana de decisão, por exemplo. Fora outras coisas estratégicas que a gente não pode comentar, mas que, assim, fica war room, salas de guerra, e a gente recebendo as informações, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tal, para combater a concorrência. Então, é muito rápido. Essa sala de guerra, Anne, eu acho que isso é um assunto que a gente podia explorar dentro da medida do que pode ser comentado, só de metodologia e tal, superficialmente, mas talvez quem está assistindo, e é o meu caso, fica a dúvida assim de em que momento isso acontece, aperta o botão, todo mundo sabe que tem que ir, tem alguns horários, como é que funciona a sala de guerra no Mercado Livre ou no e-commerce em geral, para que se reúna, né, as pessoas que compõem a sala de guerra. Como é que seria, por exemplo, quem são as pessoas que participam dessa sala? Como é que funciona uma sala de guerra no e-commerce? Eu ainda não estou na sala de guerra, né? Eu estou como supervisora de operações, que corresponde a um cargo de gerência na Amazon. Mas para você ter ideia, por exemplo, eu acho que a Amazon divulgou na sexta-feira à tarde e a sala de guerra começou na sexta-feira à noite, né, com a diretoria. Então, o nosso diretor aqui de Pernambuco comentou com a gente na segunda-feira. Na segunda-feira, nos grupos de WhatsApp já tinha. Gente, ó, vocês viram essa notícia da Amazon? Gente, ó, a gente vai fazer isso, isso e isso. Vocês lembram que a gente tinha parado com isso? A gente vai retomar tal e pá. Então, é muito rápido. Eles divulgaram à tarde, as diretorias já estavam se reunindo, já ficaram até altas horas, né, tomando decisões de estratégia de reposicionamento, de abertura ou fechamento de operação, de mudança de volume, que ia para tal lugar e agora vai para tal lugar, né, e aí ajustes de quadro, para isso a gente vai precisar contratar esse tipo de coisa, é muito rápido. Imagina o dinamismo, né, porque, nossa senhora, eu não sei o que é que tem que ser mais rápido, a tomada de decisão ou a entrega. Eu vou dar um Acho que exemplo para você. coisas. Eu vou dar um exemplo para você. Eu saí de férias em junho esse ano. E eu saí de férias. Quando eu voltei de férias, eu saí de férias, acho que foi 20 dias. Eu tirei 20 dias, deixei 10 para depois, aumentou um pouquinho, uns 22 dias, 24. Quando eu voltei de férias, que eu olhei o e-mail, eu digo, gente, eu não acredito. Que processos é esse? Que vagas é essa? Meu time aumentou em 80%, Tarcísio. Em 25 dias que eu saí de férias. Quase dobrou o tamanho. 80%. Foi muito rápido. E, tipo, eu tinha participado da última reunião de labor, né? Reunião de mão de obra, de alocação de recursos, capability, né? Capacidade. Reuniões onde a gente faz os ajustes de capacidade dinâmica, estática, né? Quadro, demanda, volume, forecast e tal. Essas reuniões são semanais, tá? Em todos os lugares que eu passei. Então, eu saí de férias e, tipo, de boa, demanda assim, volume assim, sem previsão de contratação para as próximas 3 semanas, porque a gente olha sempre 3, 4 semanas para frente, um mês à frente. Eu saí de férias, quando eu voltei, em 25 dias, o time tinha quase dobrado. Então, é tudo muito rápido.
não tem muito tempo de reação, né? Não tem. Fica tranquilo aí, tá? Tá tudo certo. Se precisar uma pausa, falar alguma coisa. Não, beleza. Qualquer coisa você corta e edita, né? Não, tá tudo certo. Fica à vontade, fica à vontade. Aqui é um bate-papo informal, de fato, e tá tudo certo. Se precisar de alguma coisa, você fala, ó, espera aí, segura aí, vou aqui, tá tudo certo. Rapaz, beleza. Esse papo, ainda bem que só passou do tempo combinado 3%. Então, tem aí muito tempo para a gente conversar. Brincadeira, gente. Vamos avançando aqui nos papos. Nossa, cara, mais uma vez aí eu reforço. Se você já trabalha no e-commerce, a gente vai falar um pouquinho agora, direcionar um pouquinho para pessoas, para carreira, né, para questões desse tema, nessa linha. E aí, como a Anne falou um pouco antes, talvez a gente venha aqui fazer um papo 2, né, uma segunda parte. Então, não estou falando isso para engajar o vídeo, para ter mais visualizações. Isso é consequência. Se tiver de acontecer, vai, se não está tudo certo. Mas você que está aqui assistindo, com um volume tão grande desse de informação sobre carreira, foco principalmente dentro do e-commerce, qual é a tua curiosidade? O que é que você pensa? A gente tem a opção, como eu falei, de responder o comentário já no próprio YouTube, na própria plataforma, como também isso pode ser tema da gente dizer, olha, isso aqui a gente não abordou, isso é bacana, vamos tentar bater isso no segundo papo. Ou talvez um outro profissional que a gente trouxer, que a gente faz um bate-papo, deixa a tua pergunta, porque é uma forma de você explorar mais e aprender mais sobre esse tema, apesar de ser gravado, fica aí a interatividade para a gente fazer. Anne, eu queria falar sobre 2 assuntos antes da gente ir para os finalmente aí. Um seria sobre indicadores e o outro seria sobre carreira. Primeiro, carreira. Como é que dentro do universo se você quiser especificar alguma operação, mas no geral, dentro do e-commerce, a gente vê um volume muito grande de contratação, com muita frequência, principalmente quando tem aberturas de CDs, mas quando você consegue dizer, cara, entrei, estou dentro de uma Amazon, estou dentro de uma B2W, estou dentro do Mercado Livre, como é que é para se destacar, para crescer? Eu sei que não tem uma forma de bolo, né, uma forma exata, não. 1, 2, 3, 4, faz esses 4 passos, tu vai. Mas tem minimamente alguns norteadores. Então, no geral, como é que faz para quem... Primeiro, se for possível, como faz para entrar, né? Mas principalmente para quem já está assistindo a gente aqui, pode ser de alguma operação, de algum e-commerce do Brasil afora, para se destacar, crescer dentro de uma operação de e-commerce. A gente sabe que, infelizmente, ainda tem muita gente dentro do universo logístico com a metodologia Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E leva para canto nenhum, leva para ficar ali mesmo, e não sai do canto. Mas, como, por exemplo, quem está aqui assistindo a gente, diz, não, estou aqui porque eu quero entender, eu quero aprender, eu quero crescer, eu quero trilhar um caminho. E aí, eu sei que não tem atalho, não tem fórmula de sucesso, mas, minimamente, como quem está dentro do e-commerce ou quem possa entrar dentro do e-commerce faz para fazer uma carreira de crescimento, o que, graças a Deus e a seu mérito, é o que a gente vem percebendo que você vem fazendo dentro, né, do segmento. Bora lá, Tarcísio. Para entrar, primeiro ponto, capacitação. Né? Eu tenho visto muitas vagas pendentes, tá? Teve muitas vagas, a Amazon, por exemplo, se você olhar no LinkedIn e botar um filtro de Amazon, você vai ver que as mesmas vagas, elas somem e depois de 2 semanas eles reabrem de novo. Por quê? Porque não estão conseguindo fechar. Então, eles estão com pelo menos aí, pelo que eu tenho visto, umas 2 vagas de gerente de operações, né, abertas, e essas vagas estão abertas há pelo menos uns 5 meses, né? Uma das vagas de uma posição similar à que eu ocupei, né, quando eu vim para o Mercado Livre, eu vim para essa posição, e 2 meses depois, eles abriram uma outra operação aqui no Cabo e abriram a mesma vaga lá, né, que é uma vaga da área de ICQA, né, que é uma sigla do inglês, que a gente fala em inglês ICQA, que é o controle de inventário e a acuracidade de estoque, a garantia de qualidade. Essa vaga ficou quase 1 ano pendente. Fiquei sabendo que fecharam, vai fazer 1 mês no máximo que fecharam, né? Mas ficou muito tempo aberta. Então, assim, a capacitação é importante, tá? Principalmente a Amazon. A Amazon, ela só contrata a pessoa que atende os pré-requisitos. Então, é tanto que ficaram 1 ano com a vaga aberta, provavelmente sobrecarregando ou limitando alguma operação interna, tá? Capacitação.
Bora lá, falando de crescimento interno, o crescimento interno da Amazon, o formato é bem bacana, né? Eu gostava muito também, por quê? Porque ele realmente ele valoriza o protagonismo, tá? Você entrou na Amazon lá, o processo é por níveis, então tem levels, né? Level é nível em inglês. Então é level 3, level 4, né? É o 3, é o 4, level 5, level 6, level 7. Eu acho que no Brasil pouquíssimas pessoas são nível 7, pouquíssimas, deve ter um ou dois nível 8. Então você entra num nível, num L, num level, e o que vai limitar você de assumir outro level é você mesmo. Não precisa ter uma vaga aberta, né? Todo ano você pode ser reconhecido através de meritocracia. Agora, claro, essa meritocracia não é fácil. Você tem que preencher um book mostrando todos os projetos, o que você implantou de diferente, os resultados que você entregou. Então, se você começar a seguir algumas pessoinhas da Amazon, você vai ver que normalmente todo final de ano, início de ano, vai ter as postagens das promoções, a meritocracia. Beleza? Mercado Livre, bora lá. Mercado Livre é uma empresa que dá muita oportunidade interna, então, por padrão, todas as vagas, ou elas são publicadas primeiro internamente, e aí, se não for ocupada, publica externamente, ou em simultâneo, em paralelo, né, o interno e o externo. E aí, claro que as réguas são mais diferentes. Tem quem diga, eu não participei de nenhum processo ainda, porque eu ainda não fiz 2 anos de empresa, mas tem quem diga que o processo interno é mais difícil, porque durante o processo é exigido alguns cases, ou que você apresenta algum projeto, vão te dar uma problemática para você resolver. Normalmente, quando a seleção é externa, o processo é diferente, né? Não vão te exigir que você faça ali, mas que você fale sobre algo que você já fez, tá? Mas eu achei super bacana, isso também me encantou muito, quando eu soube que, uau, primeiro tudo é oferecido a quem já está na casa, né, para depois seguir para a externa. Capacitação também é importante, super recomendo, mas também existe faixas salarial, assim como na Amazon, né, e na Shopee também. São sempre faixas, então tem o piso, tem o teto, e o que vai delimitar ali qual o valor que você vai receber para a mesma função é o know-how, a bagagem, as experiências, né? Eles não vão perguntar qual foi o teu último salário, mas eles vão balancear ali o teu currículo e a sua performance durante a entrevista, quais os projetos e a magnitude que você apresentou. Na Amazon, no Mercado Livre, para você ser promovido, você precisa de muito protagonismo, né? Apresentar projetos, apresentar melhorias e tal. No final do ano, existem umas avaliações, e durante essa avaliação pode ser que seja dada alguma senioridade, mas a maioria das oportunidades realmente é através de aplicações a vagas internas, né? É basicamente assim que funciona. Agora, para quem está em cargos mais baixos, o crescimento pode ser até mais rápido, né? Para você ter ideia, a nossa operação aqui vai fazer 2 anos ainda, tem 1 ano e 8 meses que foi aberta e inaugurada. Muitos dos operadores que a gente contratou eram formados. Já tem uma graduação, tem um tecnólogo em logística, tem uma graduação em administração, tem gente que é nutricionista, gente que é não sei o quê. Então, assim, a pessoa já entra para operador, para o cargo básico, mas entra se destacando. E aí, o que é que essa pessoa faz? Começa a se destacar no dia a dia. Cara, a quantidade de promoções tem sido gigante, mesmo porque a gente está com a operação crescendo, a gente tem novas vagas, então, assim, a pessoa só não é promovida se realmente ela não quiser, né? Porque se ela performar e se ela correr atrás de capacitação, ela cresce. Bacana. Bom, Anny, quando a gente fala de capacitação, é meio que aparentemente óbvio, mas vou perguntar para aproveitar esse teu conhecimento. Inglês. Inglês faz toda a diferença, não faz? Ou nem tanto? Não faz. Graduação Não faz, ainda faz. mais do Graduação que o ainda faz idioma. diferença. Com Entendi. certeza. O idioma vai Cargo estar mais bilíngue. para quem está no nível mais sênior, que vai estar num patamar diferente. Exatamente. Falando da Entendi. Amazon, por exemplo, a Amazon, do cargo de L3 a L5 não é obrigatório o inglês, é diferencial. De L6 para cima ele se passa obrigatório. Porque a exposição a reuniões com líderes globais no L6 com certeza acontece. No L5 talvez aconteça pouco. Então o nível intermediário ali ele pode ser considerado um diferencial. Para L4, nem tanto. Agora, claro que depende muito do perfil da área, né? Eu estou falando de operações, que se a pessoa fosse candidatar para uma área de treinamento, que lida com o Brasil inteiro, cara, um L4 de treinamento, ele já vai precisar ali de um inglês bem bacana,
para fazer treinamentos no exterior e voltar desdobrando esse conhecimento, porque muitas coisas ainda são centralizadas, né? No Mercado Livre eu participo de reuniões onde uma pessoa fala em inglês, outro fala em espanhol, outro fala em português. Os materiais que a gente recebe de PowerPoint com as informações, vêm os slides em espanhol e os slides em português, então o idioma não é uma barreira. Estou entendendo. Agora, graduação, cargos de liderança, você tem que ter o superior completo formado. Eu já recebi muito currículo bom de gente que era líder em outras empresas por 15 anos, 10 anos de experiência, tem muita gestão de pessoas, mas a gente não consegue nem botar no processo para participar, porque não tem o superior completo, não tem a faculdade, sabe? É muito triste, mas é real. Anne acabou de dar uma advertência e eu assino embaixo. Se você está assistindo esse vídeo aqui, não tem uma graduação, você vai lá fazer a graduação, depois você volta quando se formar e assiste o resto do vídeo. Não tem conversa. Precisa da graduação. É fundamental. Anne, eu tenho feito consultorias, a gente bateu um papo aqui antes de começar a gravar, e além das notícias que a gente vê, né, a gente tem lidado com alguns empresários e ver de perto o que a gente vê nas notícias. Falta de mão de obra. Isso tem afetado o e-commerce, vocês têm percebido, têm sentido isso realmente, de dizer, você falou agora, né, de ter vaga, de ficar 1 ano, de ter 5 meses de uma vaga aberta. Excede isso, vocês estão sentindo também essa falta de mão de obra, porque a gente vê já encontra a palavra. De um lado, a gente encontra muita gente que está desempregada, mas do outro a gente vê muito empresário dizendo que falta gente. Então, talvez esse desempregado vai na linha do que você falou. O cara não tem o curso, está desempregado, então entra a questão da qualificação. E é isso mesmo? Tem, de fato, tu tem sentido essa falta de mão de obra? Tá. Bora falar de Pernambuco e bora falar de Brasil, né? Aqui em Pernambuco a gente não sente tanto, tá? Não é tão agressivo ainda. E aí, por que não é tão agressivo? Porque todas as empresas, elas possuem estratégias de captação de pessoal, né? Então, e nenhuma delas concentra mão de obra 100% em mão de obra própria. E principalmente e-commerce, por quê? Porque, como eu te falei, né, a flutuação, a variação entre demanda, ela ocorre muito. Não é aquela sazonalidade do offline. Quem trabalha com varejo antigo, né, varejo offline, estava acostumado com sazonalidade o quê? Páscoa, vai bombar ovo de Páscoa e chocolate. Dia das crianças, presentes, Dia das Mães. Cara, no e-commerce, a demanda não varia dessa forma. Ela varia de 3 a 2 semanas, de uma para outra. Os volumes e as necessidades mudam muito rápido, tá? Então, isso exige o quê? Uma mão de obra terceirizada, quarteirizada. A Amazon trabalha com mão de obra aqui em Pernambuco, terceira e quarta, né? São as 2 agências, uma primeira com que ela tem contrato direto para os terceirizados, além da gestão, que é toda própria da Amazon, e os quartos, né? No Mercado Livre, a gente começou só com mão de obra própria, mas a gente preza muito pelo clima, né, pela imagem da empresa, e para manter esse clima, esse engajamento e a imagem de contratação dentro desse volume todo, você precisa trabalhar com temporário, porque se você não trabalhar, você vai ficar o tempo inteiro com o que a gente chama de overstaff, o excesso de mão de obra, ou com falta, e a gente não quer estar desligando pessoas direto, tá? Então, a gente também tem agências. Por que eu digo que aqui em Pernambuco a gente não sente tanto? Porque, por causa das agências e porque o mercado ainda está um pouco centralizado, né? Os grandes players que a gente tem aqui na região, Mercado Livre em primeiro lugar, a Amazon, Shopee entrando agora. Então, assim, a Amazon sentiu muito quando o Mercado Livre chegou, né? Eu acho que 80% ou mais do quadro da gente veio da Amazon, tá? Veio de lá. Perdemos um pouco para a Shopee, poucas pessoas saíram para a Shopee, nós não sentimos muito, mas também teve evasão. Então, assim, e aí qual é o segredo? Às vezes é R$100, R$200 a mais no salário. Nem todo mundo consegue ver o pacote como todo de benefícios e tal, e ver o ganho, né? Mas é isso. Bahia é um cenário parecido. Bahia chegou uma planta lá da BYD, né, em Camaçari. Né? Tem algumas empresas lá, Avon, Natura, Boticário. Então, assim, muita gente saiu dessas indústrias para o Mercado Livre há 5 anos atrás. Você chega lá na unidade da Bahia, muita gente já trabalhou junto em indústria, tal, Avon, Boticário, e agora o movimento foi um pouco parecido por causa da BYD, que abriu lá, né? Algumas pessoas saíram para a BYD. Agora, São Paulo é outro nível, cara. São Paulo
É assim, são várias cidades, vários polos, e os polos dentro da cidade. Então, você vai para Cajamar, é um condomínio do lado do outro, com empresas concorrentes. Né? Você vai para Itapevi, você vai para Osasco, são 3 municípios ali, um próximo do outro, com 5, 6 condomínios, um perto do outro. As empresas, às vezes, compartilham o refeitório. Então, assim, o cara entra numa empresa hoje, se ele chegar lá e alguém olhar para ele de cara feia ou falar da produtividade, ele não quiser, ele vai dizer, não, amanhã ele nem vai, ele já falta, nem vai e já começa em outro lugar, porque ele entrou em um com 2 propostas, entendeu? Então, lá, realmente, a escassez de mão de obra é muito grande, porque essa oferta faz com que o operador, no nível de operação, né, ele tenha muitas opções de escolha, né, e aí acaba sendo difícil reter pessoas. A oferta também é muito boa para cargos de gestão, né? O desafio é grande para cargos de gestão, mas a gente sempre vê muita coisa lá por São Paulo. Então, ainda é atrativo. Inclusive, eu conheço 2 colegas aqui da época da Amazon que foram para lá, 3, na verdade, né? 2 team leaders foram para lá para se tornar team leader, porque era terceiro aqui, foram para Shein, lá em São Paulo. E um gerente saiu daqui para ir para São Paulo, voltar para São Paulo também, como gerente lá. Hoje esse pessoal, um deles da Shein, foi até para o Mercado Livre, ainda lá em São Paulo. Então, ainda é positivo, quem tiver disponibilidade de ir para São Paulo, ainda é positivo fazer carreira por lá. Anne, eu estou me segurando, porque cada pergunta que eu faço a palavra para você. A tua abordagem me passa uma sensação de dizer, não, desculpa, mas está começando agora, é a primeira pergunta, porque, cara, tem muita coisa para a gente falar. Mas indo para o final, vamos respeitar o nosso combinado do tempo. Eu queria entender um pouquinho, eu sempre pergunto aqui aos convidados do Fala Logístico sobre indicador. Indicador é uma coisa que, assim, pô, não dá para viver sem, não tem como. Ai, meu Deus, eu não gosto de matemática, eu não gosto de número. Cara, repensa. Ou tu passa a gostar, ou tu não vai ter vida muito longeva na logística. Não digo longeva, eu digo de crescimento. Quais seriam assim, os principais? E aí fica à vontade sempre, né? Se você quiser falar do Mercado Livre, da Amazon, no geral, do e-commerce, ou especificamente de alguma operação, quais são os principais indicadores que uma operação de e-commerce mede, gerencia, acompanha? A gente sabe que existe muito essa demanda de prazo, né? Eu não digo demanda, eu digo essa energia em entregar cada vez mais rápido, então tende a isso aí ser uma coisa que quase café da manhã, almoço e janta. Mas, no geral, quais são os principais indicadores que a gente identifica assim, dentro de uma operação de e-commerce, do porta de uma Amazon, do B2W, do Mercado Livre? Tá, eu não vou falar, assim, não adianta nem falar nome de métricas internamente, vou trazer conceitos técnicos, mas são todos os indicadores, eles são os mesmos nas mesmas empresas, né? Eu soltei um pouquinho atrás que a origem basicamente é a mesma, porque né? Antigamente, eu vou sempre fazer esse comparativo, porque eu não sei se aí na turma tem muita gente da logística raiz, né, de lá de anos atrás, mas o nosso nicho ele é muito fechado. Então, na época que eu trabalhava no Pão de Açúcar, ou a galera tinha vindo do Walmart, ou estava indo para o Walmart. Só existia Bom Preço e Pão de Açúcar, né? Depois chegou o Carrefour, chegou mais um. Então, essas eram as 3 empresas onde as pessoas rodavam quando tinham que fazer, sair de uma empresa para outra. Né? A mesma coisa é a Amazon, o Mercado Livre e Shopee. Os formatos de trabalho, os processos, as métricas, sabe? O sistema, o desenho do sistema é a mesma. Principalmente porque a Amazon, ela é uma empresa aberta, né, que faz muito benchmark. Então, se você olhar no YouTube, você vai ver vídeos sobre como é o processo, o pessoal vende e faz propaganda disso, até no LinkedIn já teve vídeo mostrando como é a operação por dentro. Então, eles fazem muito essa troca de conhecimento entre empresas. E aí, por que eu toquei nesse assunto de indicadores? Porque as métricas são as mesmas, só muda o nome, né? Então, no nível estratégico, o que é que direciona a estratégia das empresas hoje? Onde elas vão abrir? Onde elas vão fechar? Qual é o foco delas? Primeiro é o prazo, é o SLA. É o grande diferencial, né? É sobre como entregar mais rápido, de forma macro, né? E aí, em níveis, eles vão trabalhando, em quais cidades, em quais regiões a gente já consegue comprar e entregar no mesmo dia, que a gente chama de same day, é o mesmo dia, same day, mesmo dia. Então, comprar e receber no mesmo dia, same day.
Em quais cidades a gente consegue já comprar e entregar com 24 horas, 48 horas? Então, esses são os prazos que eles trabalham, CMD 24, 48, e, no geral, a métrica, o SLA. Em quantos dias, em média, a gente está entregando por região, né? Porque essa é a estratégia. Depois da estratégia de prazo, o que é que direciona esse prazo? O que é que sustenta esse prazo? É a infraestrutura, né? E para a gente ter ideia de como a estrutura está, a gente tem que estar olhando ali demanda e realizado, que a gente chama demanda de forecast. Qual o plano, qual o forecast, né? Versus o real. Ah, eu planejei X mil volume, meu desvio está em 30%, 20%, 15% positivo. Ou seja, eu estou tendo mais demanda do que meu plano. Né? Há quanto tempo eu estou nesse movimento? Isso quer dizer que talvez, se a minha estrutura não estiver saturada, né, eu vou precisar aumentar a minha infraestrutura, eu vou precisar de mais espaço, ou de mais pessoas, ou de mais máquinas. Então, isso é estratégico por região para definir a alocação de recursos, né? E automaticamente, depois que eu aloco os meus recursos, como é que está a minha capacidade estática e a minha utilização dessa capacidade estática, né? A minha estática e a dinâmica. A estática é a parada, então, hoje, eu com X mil metros quadrados, com X mil máquinas, com esse headcount, com essa quantidade de pessoas, quanto eu consigo processar, né? Quanto de espaço eu tenho, quanto de metro cúbico eu tenho para botar produto, isso é a capacidade estática. A dinâmica vai depender ali de pessoas e de equipamentos. Mas é importante você entender isso, porque você tem que ajustar essas capacidades para poder atender a demanda lá, o forecast. Se você não tiver capacidade, você não atende. E se você não atender o forecast, por mais que seu prazo de entrega seja bacana, mas você vai perder nicho de mercado, porque a galera vai estar lá comprando, você não vai conseguir atender, e vai gerar cancelamentos, né, por falta de atendimento. Ou outra coisa, o que é que acontece quando a gente vende mais que a demanda, né? Você tem mecanismos em todas essas empresas que vão te dizendo o status do pedido. Eu não sei se já aconteceu com você, mas recebemos o seu pedido, pagamento aprovado, prazo de entrega 7 dias, aí daqui a pouco você recebe outro pedido. Seu novo prazo de entrega é de 15 dias. Por quê? Porque bombou tanto volume naquele dia, né, que eles tiveram que ajustar. Então, tudo isso são métricas estratégicas, né? E aí, essas métricas, elas são desdobradas em métricas operacionais. Então, como é que eu consigo garantir esse prazo? Como é que eu consigo garantir essa capacidade, né? A minha capacidade dinâmica está totalmente relacionada à produtividade. Então, minha produtividade está aumentando, como é que está a curva de aprendizado? Como é que está a proficiência do time? Perdão. Mas produtividade está totalmente relacionada a isso, atendimento de capacidade, de demanda, absenteísmo. Então, se eu tenho aquele quadro setado altíssimo, mas o meu absenteísmo está altíssimo, automaticamente a sua capacidade real não está sendo como planejado, você tem que aumentar o quadro para compensar, né? Então, são métricas no nível operacional que garantem o atingimento daquelas métricas estratégicas. E, claro, o custo, né? Para manter toda essa estratégia e todo esse custo, existe o custo geral, e também existe o custo na operação. Na operação, a gente chama de custo por unidade, e aí cada empresa tem um nomezinho. Mas quanto me custa para processar cada pacotinho daquele? Quanto menor, melhor. Perfeito, perfeito. Pessoal, eu fico muito feliz porque toda essa conversa acabou de alcançar 8% do tempo que a gente está previsto aqui ficar. Pronto, estou feliz. A gente ainda tem aí mais de 90% do tempo que a gente combinou. Brincadeira. E aí é isso, como eu falei, está tranquilo, tem 90% do tempo, né? Vou ser bem transparente com quem está participando aqui com a gente. Nós vamos encaminhar aí para o finalmente. Só que aí, cara, vocês viram o nível da bagagem, da experiência de Anne Correia. Tem um último tema, Anne, tem um último tema que eu queria fazer uma pergunta aqui para você compartilhar com o pessoal que assiste a gente. Como eu te falei, vai ter gente que é auxiliar, assistente, está começando a carreira, mas vai ter diretor, vai ter... A gente tem, inclusive, pessoas desse nível de diretoria dentro dos grupos da gente no WhatsApp e tende a eles estarem aqui também assistindo a gente. Só que aí o tema seria, para a gente finalizar, liderança. É um tema maravilhoso. É um tema que, na tua apresentação, a gente vê que você tem experiência. Até quando você falou, né, de Nossa Senhora, aumentou 80% do meu time. Então, indo um pouquinho para o tema liderança e a gente indo para os finalmente, deixa uma mensagem, um pensamento, um norte, uma sugestão, talvez,
para aquela pessoa que está no seguinte cenário. Era um analista, um conferente, um encarregado, e aí agora eu estou vivendo recentemente o desafio da primeira liderança. E aí ele olha para um lado, olha para o outro, ele não sabe se comemora que foi promovido ou se desespera porque o desafio é grande. Qual seria a mensagem para essa pessoa que está assistindo a gente aqui agora e que foi promovido e vai assumir um time ou recentemente assumiu e está naquela insegurança de como é que vai fazer agora, liderando um time aí de 10 pessoas, de 50, de 100, independente do porte. Ele agora é um líder, ele vai liderar pessoas. Qual seria a mensagem assim, para quem está começando a liderar, Anne? Bora lá. Bom, eu acho que fórmula mágica não tem, nunca tem, né? Muitas empresas hoje ainda têm esse hábito, antigamente tinha e hoje ainda tem, de capacitação interna, né? Capacitar novos líderes, formar novos líderes internamente. Se você não está numa dessas empresas ou não passou por um desses momentos, um desses treinamentos, busque conhecimento fora, busque podcast, leitura sobre liderança, sobre posicionamento, gestão de pessoas e livros em geral sobre pessoas, né? Como lidar com as pessoas, como fazer amigos, mas livros sobre liderança vai nos ajudar a entender como as pessoas funcionam. Lidar com as pessoas, você tem que entender com pessoas, né? Recentemente alguém chegou, sentei para almoçar, e aí eu comecei a fazer algumas perguntas, e aí a pessoa disse, tu consegue ler todo mundo assim? Eu digo, não, mas é porque eu já vi tantas coisas e já testei tanto, isso deu certo, né? Que a gente vai aprendendo. Então é prática, gente, é prática. Mas se você conseguir ler, né, alguns temas, estudar alguns temas, né, sobre como as pessoas pensam, o que é percepção, o que é uma percepção, sabe? Por que a pessoa trouxe? Comunicação é um tema importantíssimo, comunicação, como evitar ruídos, como lidar com conflitos, são temas que vale a pena pesquisar, porque são temas que podem surgir a qualquer momento, desde o seu primeiro dia de trabalho, primeiro dia à frente de uma equipe. E aí não é obrigatório que você tenha a fórmula mágica para isso, claro que vai depender muito do perfil de empresa onde você está inserido. Né? Se é uma empresa que é portas abertas, se por você estar nessa posição, no primeiro dia, a empresa vai te dar suporte, se o teu gestor imediato vai dar suporte, né? Porque automaticamente, quando a gente contrata uma pessoa que não é nem pleno na função, mas que está aprendendo, quem contrata já sabe que vai demandar mais acompanhamento, mais energia. Então, se isso ficou claro durante a contratação, durante o processo seletivo ou durante a promoção, aproveite esse recurso que você tem. Eu sou júnior, eu estou começando agora, minha gestão já disse que eu estou em fase de aprendizado. Cara, pergunta, aconteceu tal situação, eu tenho essa e essa opção, eu tenho essa ideia, o que é que você acha que é melhor? Né? Eu costumo fazer o inverso com o meu time. Quando eles trazem algum problema, eu já pergunto, eu digo, e aí, o que é que você pretende fazer? E aí eu vou validar, eu vou estimular o raciocínio daquela pessoa. Então, você pode fazer o inverso também. Né? Poxa, eu estou com tal situação e eu acho que esse seria o melhor caminho a fazer. Recentemente, na empresa, teve uma pessoa que passou por algo parecido, uma líder da nossa área, ela passou por uma situação bem pesada, assim, no turno, ela estava sozinha, e na segunda-feira ela foi me falar, eu digo, e aí, você fez o quê? Ela disse, Ana, eu procurei a pessoa mais sênior que tinha aqui no CAD, eu fui atrás de fulana, supervisora tal, compartilhei com ela, e ela me orientou. Eu digo, parabéns, você procurou a pessoa certa. Então, ter a humildade de saber procurar a pessoa certa, quando a gente não sabe o que fazer, cara, isso já é uma baita lição, né? Eu acho que o primeiro passo, Tarcísio, é calçar a sandalinha da humildade, né? Para a gente dizer, opa, eu ainda preciso aprender, eu vou viver coisas novas que eu nunca vivi, e eu preciso saber quem buscar, aonde buscar informação, como proceder. Mas nunca leva a informação que você não sabe, que você não tem certeza, né? Se você errar, reconheça que errou, diga que vai melhorar. Se você não sabe, diga que vai buscar informação, né? Se for algo crítico que você tem que tomar ali na hora, né? Uma situação de subordinação, algo grave, você não tem ninguém a quem recorrer, assuma o risco. Assuma o risco e depois diga, ó, eu tomei essa decisão porque era a melhor que eu tinha diante da circunstância, eu não tinha outra opção, eu precisava conter. Né? Mas a gente vai assumindo riscos, errando e melhorando. É um ciclo natural. Se você tiver onde buscar fonte de conhecimento, busque. Né? E o aprendizado nunca termina. A gente está aqui hoje, Tarcísio tem algo a aprender, eu também tenho. Quanto mais, uma vez um gestor me disse, é a pura verdade. Eu disse para ele, eu não estou pronta, eu não sei se eu vou conseguir atender isso aqui.
E ele disse, Anne, você só vai conseguir enxergar além quando você subir esse degrau. Quando você subir esse degrau, você enxerga mais e enxerga mais. Então, é uma escada que a gente vai subindo. A cada degrau que a gente pisa, a gente enxerga diferente. A gente nunca vai estar pronto 100% para nada, mas a gente tem que estar disposto a aprender, assumir o risco e aprendizado. Então, isso é contínuo. É impressionante a quantidade de vezes que Anne falou aqui com a gente sobre capacitação. Não tem outro caminho, né, Anne? Não dá, não tem como. Ah, não, tem um atalho aqui e tal. Vai, esse atalho vai te levar até a página 2. Daí para frente, tu não vai avançar. E aí, quando a gente escuta uma pessoa com a experiência que ela tem, falar de capacitação, sandália da humildade, e um ponto que eu achei extraordinário, é a liderança saber que você está numa curva de aprendizado. Isso é bacana. Ou seja, e aí ela falou maravilhosamente bem, usa isso. Diz, ó, cara, então assim, muitas vezes não, eu estou sendo testado, eu estou sendo observado, vou fazer. Cara, compartilha, encosta, interage. Talvez isso vai te ajudar. Anne Correia, conforme nosso combinado, vamos tomar um cafezinho e voltar para continuar, né? Que a gente vai fazer 4 horas e meia de vídeo. Então, cara, impressionante como passa rápido, né? A gente já, o tempo voou aí. Mas eu queria que, em nome de todo mundo que está assistindo a gente, em meu nome, cara, de verdade, esse é um encontro que está acontecendo virtual e a gente está quase que na mesma cidade. Eu sou de Jaboatão, Anne é do Cabo, e vamos fazer esse encontro pessoal, né? A gente se encontrar, tomar um café, porque mas pelo menos ele virtual já saiu, já é um passo importante, mas eu queria de verdade dizer que eu estou feliz demais de ter feito esse bate-papo com você, te reencontrar, né, mesmo que virtualmente, e te agradecer de verdade a contribuição, a ter compartilhado essa bagagem que você tem. Eu tenho certeza que o que a gente conversou aqui foi 0,0000 não sei quantos por cento da experiência que você tem, que é mérito seu, de você ter buscado, ter trilhado, ter se capacitado. Então, de verdade, muito obrigado. Eu vou ficar aqui mais uns 40 minutos descrevendo esse agradecimento, mas resumidamente, de verdade, muito obrigado pelo teu tempo, por esse papo. Ah, lembrando, né? Eu deveria ter falado isso no começo. Esse papo ia ser ao vivo, aí não aconteceu, aí a gente tentou marcar outra data, aí não aconteceu. Eu disse, a gente tem uma alternativa. Vamos fazer ele gravado, que a gente faz quando a gente puder. Pronto, estou com o tempo, liga a câmera e a gente conversa. Pronto, aconteceu, tá entregue. Né? A gente estava se falando sobre isso. Nossa, a gente conversou pra caramba. Então tá entregue, muito obrigado pelo teu tempo. E de verdade também parabéns, cara. Parabéns pela sua trajetória, parabéns pelo que você vem construindo aí dentro do universo do e-commerce e da logística. E certamente tem uma frase, eu sou de usar poucas frases, eu não uso muito não, mas tem uma frase que diz assim, não é que ela vai servir totalmente, mas parte dela assim, não desista, tem sempre alguém se espelhando em você, alguma coisa desse sentido. Cara, tem muita gente se espelhando em tu, com certeza. Nem conheço, mas eu tenho certeza. Então, de verdade, parabéns, muito obrigado pelo teu tempo, tá? Obrigada, Tarcísio. Uma honra estar aqui com vocês, uma honra ter sido a primeira mulher convidada, hein? Primeira. Poxa, obrigadão, Primeira obrigadão mesmo. Primeira mulher. Muito bacana. E abriu caminho aí para várias outras. E subiu a régua para caramba. As próximas se orientam, viu? Tem que ser desse nível para mais. Querida, obrigado, viu? Tudo de bom. Valeu bem. Obrigada. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.